Buracos negros são os objetos mais estranhos no espaço. Eles são fenómenos espaciais invisíveis que engolem tudo à sua volta. Alguns deles têm tamanhos inimagináveis. De facto, os buracos negros podem consumir tanta matéria que continuarão a crescer quase que infinitamente. Então, de que maneira os buracos negros são diferentes do que imaginamos? Qual é o maior descoberto até agora? E o quão grandes podem ficar? Para perceber como funcionam os buracos negros, precisas de entender a gravidade. Para lançar uma bola a uma certa altura, precisas de aplicar uma certa quantidade de força. O mesmo acontece com foguetes. A diferença é que pesam muito mais do que uma bola. A velocidade de um foguete tem de ser maior do que a atração gravitacional da Terra, e este rácio entre a velocidade e gravidade é conhecido como velocidade de escape. A velocidade mínima para um foguete escapar à gravidade do nosso planeta é pelo menos 11,2 km por segundo. Mas qual é a velocidade de escape de um buraco negro? Bem, é igual à velocidade da luz ou ainda maior. E, sabendo que nada consegue mover-se mais rápido que a velocidade da luz, não é possível escapar de um buraco negro a partir do momento que passas do seu horizonte de eventos, o limite sem retorno em torno do buraco negro. Mas, se não escapa nenhuma luz visível de um buraco negro, como é que conseguimos vê-los? Embora possam parecer regiões vazias no espaço, os buracos negros são tudo menos isso. De facto, nós não conseguimos ver o buraco negro em si, apenas vemos a influência que tem sobre a matéria circundante. Mas isso não significa que não tenha nada dentro dele. Isto acontece devido ao seu forte campo gravitacional. Qualquer coisa dentro de um buraco negro é comprimida e não consegue sair. A gravidade de um buraco negro atrai gás e matéria, e isso cria uma área giratória em seu redor, chamada de disco de acreção. E, devido às partículas neste disco moverem-se extremamente depressa, faz com que os buracos negros comecem a aquecer e a emitir raios-x e raios gama. Portanto, ao usarmos telescópios e satélites específicos, conseguimos detectar esses raios e presumir que está aí um buraco negro. Outra forma de localizar um buraco negro é observar se existe algum movimento estranho no material interestelar e estrelas que possa indicar um forte campo gravitacional próximo. De facto, qualquer objeto pode se tornar um buraco negro, mas é necessário dois ingredientes para que isso aconteça: massa e alta densidade. Para fazer um buraco negro a partir do nosso Sol, teríamos de comprimi-lo até o seu raio ser de apenas 3 km. Já para fazer um buraco negro a partir da Terra, seria necessário esmagá-la até ser uma esfera do tamanho de uma pequena ervilha, ou seja, uma esfera com menos de 9 mm de raio. Mas estes buracos negros minúsculos existem? Bem, em teoria, podem existir buracos negros do tamanho de um átomo e uns ainda mais pequenos. Habitualmente, eles são chamados de buracos negros quânticos ou buracos negros primordiais, o que significa que o mais pequeno deles pode ter surgido logo após o Big Bang. Mas, se estes buracos negros existiram, eles foram inofensivos, evaporando instantaneamente após a sua criação, uma vez que seriam muito mais quentes do que o nosso Sol. Alguns cientistas especulam que os buracos negros primordiais podem ser um dos componentes da matéria negra. Vamos deixar os buracos negros primordiais hipotéticos para trás e vamos focar-nos no tipo de buracos negros que podemos observar. Nós sabemos que buracos negros estelares existem e que eles se formam habitualmente quando uma estrela massiva explode com tanta energia que brilha mais do que uma galáxia inteira de estrelas. Este fenómeno é chamado de supernova. Agora, semelhante à maneira como medimos a distância no espaço, usando a distância da Terra ao Sol, os cientistas usam a massa solar como unidade de medida para os objetos mais massivos no espaço, incluindo buracos negros. E a massa de um buraco negro estelar comum é cerca de 3 a 10 massas solares. Cygnus X1 foi o primeiro buraco negro estelar a ser descoberto. Está localizado na nossa galáxia a aproximadamente 7.000 anos-luz da Terra. O que é interessante é que ele gira quase na sua taxa de rotações máxima, que é 800 vezes por segundo. Apesar de Cygnus X1 ter 21 massas solares, ainda é pequeno comparado aos buracos negros que ainda vamos falar neste vídeo.
De seguida, vêm os buracos negros de massa intermediária. Durante um longo período de tempo, os buracos negros de massa intermediária eram o que faltava para a compreensão da evolução dos buracos negros. Este tipo de buraco negro já é muito maior, pois pode ter uma massa que é de centenas até milhares de vezes maior que a do nosso Sol. Em 2006, astrónomos depararam-se com poderosos raios-x, que, como já sabes, é uma forma de detectar buracos negros. Estes raios-x foram rastreados até um denso aglomerado de estrelas noutra galáxia. E, baseado na luminosidade do sinal recebido, estima-se que este buraco negro tenha 50 mil massas solares. Embora os cientistas ainda não tenham certeza se é um buraco negro de massa intermediária, muitos sinais apontam para que seja. 50 mil massas solares pode parecer um grande número, mas não é quase nada na escala dos buracos negros supermassivos. Um deles, como acontece na maioria das galáxias, fica exatamente no meio da Via Láctea. Sagitários A estrela tem uma incompreensível massa de 4,6 milhões de vezes maior do que a massa do Sol, mas é apenas 17 vezes maior. De facto, não é assim tão grande. Ele poderia caber na órbita de Mercúrio. Sagitários A estrela está localizado a cerca de 26 mil anos-luz de nós. Portanto, não é nenhuma ameaça ao nosso planeta ou ao nosso sistema solar. Ao mesmo tempo, existem buracos negros supermassivos em algumas galáxias distantes que agem de forma estranha. O telescópio Hubble, da NASA, viu e capturou este quasar anormalmente brilhante chamado de 3C 186, numa galáxia que fica a 8 bilhões de anos-luz da Terra. Agora, já sabemos que a maior parte das galáxias contém um buraco negro supermassivo no centro. Mas o que os astrónomos descobriram sobre este buraco negro é que este não se encontra exatamente no meio. Ele está localizado a aproximadamente 35 mil anos-luz do centro da sua galáxia, o que fica mais longe do que o nosso Sol fica do centro da Via Láctea. Então, o que poderia mover um buraco negro que pesa mais do que 1 bilhão de sóis? Os cientistas acreditam que por volta de 1 a 2 bilhões de anos atrás houve uma colisão de duas galáxias. Enquanto colidiam, os buracos negros centrais das duas galáxias começaram a circular um ao outro e, eventualmente, fundiram-se num só, criando ondas gravitacionais poderosas. Como resultado, o novo buraco negro formado foi repelido pelas fortes ondas gravitacionais. O poder desta força gravitacional foi tão intenso que poderia ser comparado a 100 milhões de supernovas a explodirem ao mesmo tempo. O 3C186 continua a afastar-se com uma velocidade de 7,5 milhões de km por hora. Com esta velocidade, poderíamos ir até à Lua em aproximadamente 3 minutos. O novo buraco negro que nasceu deveria ser muito maior do que 1 bilhão de sóis, mas, até agora, nós não temos ideia do quão massivo possa ser. Para crescerem tanto, os buracos negros precisam de se alimentar de toneladas de estrelas, mas não me interpretes mal, eles não são aspiradores espaciais que sugam tudo à sua volta. Se o nosso Sol fosse, de repente, substituído por um buraco negro com a mesma massa, não haveria nenhuma mudança na órbita da Terra. Ele também não nos engoliria, pois o seu raio teria apenas 3 km. Portanto, para sermos engolidos, teríamos de estar muito mais próximos dele. Os buracos negros supermassivos já são difíceis de compreender, mas eles são minúsculos comparados aos buracos negros ultramassivos. Um dos maiores e mais massivos buracos negros já descoberto nesta categoria faz o Sagitários A estrela parecer um pequeno asteroide. Dentro da enorme galáxia Olm 15A, que possui aproximadamente 2 trilhões de massas solares, encontra-se um buraco negro 40 bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol. Para comparar, é mais de metade das estrelas da nossa galáxia todas juntas. Olm 15A está a 700 milhões de anos-luz de nós e o buraco negro no centro desta galáxia tem o tamanho do nosso sistema solar inteiro. Até há pouco tempo, os cientistas acreditavam que o limite máximo para a massa de um buraco negro luminoso era cerca de 50 bilhões de massas solares. Mal sabiam eles que uma nova descoberta mudaria isso. Talvez possas não saber, mas os objetos mais luminosos no universo não são estrelas ou galáxias. São os quasar. Não há muito tempo atrás, um quasar com um brilho de 140 trilhões de sóis, chamado TON 618, foi descoberto.
É tão brilhante que brilha mais do que a sua galáxia inteira. E o buraco negro ultramassivo que o alimenta é um verdadeiro monstro, com 66 bilhões de massas solares, o que o faz mais massivo do que todas as estrelas da Via Láctea juntas. TON 618 tem um diâmetro de 389,8 bilhões de quilómetros. O quasar está localizado na Canes Venatilis, uma constelação distante, a 10,4 bilhões de anos-luz da Terra. Devido ao facto do TON 618 estar tão afastado, a sua luz demora 10 bilhões de anos até nos alcançar. Portanto, nós só vemos o quão grande ele foi quando o universo apenas tinha poucos bilhões de anos de idade. E, atualmente, ele pode ter crescido muito mais. Uma ideia que explica a existência de um buraco negro tão grande é que tenha havido um buraco negro diferente que serviu de semente ao alimentar o maior, acabando no fim por se fundirem. Mas simulações de computador mostram que não foi isso que aconteceu com o TON 618. O cenário mais provável é que vários buracos negros fundiram-se num só ao longo do tempo. Ainda assim, não sabemos se isto descreve exatamente a formação do TON 618, mas este continua a ser o buraco negro mais massivo que descobrimos até hoje. Até agora, continuamos a encontrar buracos negros que parecem cada vez maiores que os anteriores. Os cientistas começaram a sugerir que pode haver outra categoria de buracos negros, chamada buracos negros estupendamente grandes. Estes buracos negros podem ter uma massa muito acima de 100 bilhões de massas solares. Tudo isto gera a questão: se buracos negros estão em constante crescimento, isso não significa que eles são eternos? Bem, na escala da vida humana, do tempo de vida do nosso planeta ou do Sol, ou até mesmo do nosso sistema solar, sim. Os buracos negros evaporam lentamente e perdem minúsculas quantidades de massa através de um processo chamado radiação Hawking. Mas o problema é que é um processo muito lento. Demoraria mais ou menos a idade do nosso universo para um buraco negro com uma massa de 100 milhões de toneladas perder apenas 50% da sua massa. E, quanto maiores eles forem, mais tempo demorará. Quando todas as estrelas se apagarem ou explodirem, os buracos negros permanecerão por muito e muito tempo. Qual é a tua opinião sobre tudo isto? Os buracos negros deixam-te curioso? Escreve nos comentários e não te esqueças de deixar o like no vídeo, inscrever no canal e ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo.